Quero, então, convidar o professor Akhenaton para estar conosco. Boa tarde, tudo bem? Fico Boa feliz, tarde, doutora. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Raul. É uma grande honra estar aqui com vocês, né, esse sábado, né, trazer um tema tão importante, tão emocionante. E é incrível ouvir os comentários dos colegas, do Paulo, da Soninha, mesmo do Raul. E o interessante da cannabis é que, para onde você olha, você vê magia acontecendo, né? Você vê não só as vidas, né, sendo salvas, mas também a gente consegue verificar, né, as potências perdidas, desperdiçadas em nome da proibição. Então, ao mesmo tempo, a arte, a cultura, as questões antropológicas. Então, estar discutindo um pouco isso com vocês nesse sábado e mediando essa mesa maravilhosa sobre os HCs é uma grande honra. Eu agradeço muito. Obrigada pelo convite. E aí, passo para você a palavra, então, para chamar os nossos colegas que estão presentes, que conseguiram chegar, né? E para a gente poder fazer a conversa aqui agora, nesse panorama que está no Brasil, né? Dos salvos-condutos, como é que está a parte jurídica, né? Que é a parte mais difícil, porque a gente ainda não tem o arcabouço legal, né? A gente está torcendo aí para o Paulo ter sucesso, a gente vai precisar lutar muito também, não é falar já ganhou, né? A gente até gostaria, né? Mas a gente vai ter que fazer essa mobilização e falar para outras pessoas, não falar para as mesmas, né? Para os nossos amigos de sempre, não, é para outras pessoas, não é mesmo? Eu acho, inclusive, né, desde que a gente participou da última atividade com as mães jardineiras e todos esses processos de reflexão que vem num ano tão duro como esse, eu fiquei pensando, qual é o papel do intelectual, do pesquisador? Será que, de fato, a gente ficar escrevendo artigo científico com as críticas mesmas, para os nós mesmos, né, nossos colegas, nossos pares lerem, e a gente não conseguir, em certa medida, dialogar, né, com aquilo que é real, com os sofrimentos reais? Então, né, quando a gente vê, por exemplo, você, doutora, que é uma grande inspiração para todos nós, o padre Ticão, né, que como bom franciscano, né, ou seja, ele se preocupa em pregar o evangelho com atos, com ações, né, muito mais do que com palavras, escutando, né, e sentindo os dramas, organizando, e aí realmente me parece que a postura de um pensador, de um cientista, de um advogado, de um jurista, né, de um médico, que seja crítico, é justamente fazer esse olhar reflexivo para as dores, né, das pessoas que sofrem com isso, e tentar construir, né, costurar, como muito bem faz o SEBEC, grandes grupos, grandes espaços, misturando vários setores da sociedade civil, para que, de fato, a gente consiga trazer essa disputa, esses argumentos, esses pontos de vista que foram desprezados durante muito tempo para o cenário político. E porque me parece que a luta já não é mais científica, a luta é política. Então, temos que nos organizar. E, inclusive, quem faz muito bem isso, doutora, é justamente os juristas que têm atuado na SEBEC, com as mães jardineiras, né? Esses intelectuais da área do direito e também práticos, profissionais, que, em certa medida, escutam e sentem o drama das mães, das famílias, e convertem isso em demanda jurídica, em linguagem jurídica. E isso é um papel muito importante. Então, por isso, eu já queria chamar para o debate aqui, né, a nossa querida doutora Bianca Uqueda, que é advogada, coordenadora jurídica da SEBEC, né, e também do projeto, esse projeto que nos encanta, que, olha, me deu aquela participação, naquele, sabe, me abriu, assim, sabe, as portas, no sentido de, olha, vai para a rua, Akhenaton, né, para com essa coisa de ficar só discutindo, escrevendo artigo. E, então, doutora, que honra tê-la aqui conosco, e acho que todo mundo gosta sempre de escutar, acho que é muito importante. Como tem sido organizar essas demandas, converter essas pautas reais, esses sofrimentos, né, e converter uma pauta numa demanda jurídica? Como tem sido esses projetos, doutora? Boa tarde, Aki, boa tarde, doutora Eliane, boa tarde a todos que nos assistem, os voluntários da SBEC, nossos associados, público em geral. Pois é, Aki, eu
Diferentemente do Paulo Teixeira, eu devo dizer que 2020 foi um ano muito bom. Um ano muito bom para a maconha em geral e para os pacientes atendidos pela SBEC. Por que eu te digo isso? Porque com a questão da pandemia, embora a distância nos afaste, né, a internet veio como um meio de comunicação muito forte e muito ágil. Então, até mesmo para fazer um atendimento para essas mães que hoje fazem parte do projeto Mães e Mulheres Jardineiras, atender essas pacientes ficou um pouco mais fácil. Eu sei que tu sabes, mas muitos não sabem, eu sou do Rio Grande do Sul, e a SBEC fica em São Paulo. Então, se eu precisasse me deslocar, ia ficar muito difícil, né? Então, este ano, com esta entrada da tecnologia, facilitou bastante o nosso serviço jurídico e a organização da SBEC. A gente pôde focar um pouco mais nisso, focar um pouco mais também em trazer voluntários para ajudar na causa, porque a gente precisa, e poder atender mais de perto essas mães, diferentemente do que a gente fazia antes, num consultório de advocacia, a gente marcava uma agenda, né? A gente esperava a pessoa vir até o escritório. Hoje a gente, com um botão, liga para a mãe, pergunta como está a situação, se a mãe está usando óleo, se a mãe está plantando, qual a espécie que a mãe está plantando, o que a mãe precisa de orientação. Elas têm o nosso celular, o nosso WhatsApp. Então, a comunicação facilitou muito o contato jurídico entre os pacientes, entre também os médicos, não só o jurídico, né? Entre os pacientes e o projeto Mães e Mulheres Jardineiras. Eu venho falar também um pouco, além do panorama dos HCs, a questão da mulher, né? A quantidade de mulheres precisando de maconha. E a gente tem que usar, sim, a expressão maconha, porque é da planta inteira que a gente fala, né? Não é de CBD isolado, não é de THC isolado, não é de produto industrializado. Produto industrializado fica para quem tem dinheiro, para burguês, né? O pessoal mais carente, que é o que o projeto Mães e Mulheres Jardineiras atende, eles precisam fazer da forma artesanal. Eles precisam fazer o óleo de panela. E que bom que eles precisam fazer o óleo de panela, porque o óleo de panela, cientificamente, é mais rico, inclusive, que o óleo industrializado, né? Não importa ser um óleo industrializado full spectrum, né? O full spectrum, muitas vezes, na maioria delas, não vem o THC, não vem outros canabinoides tão importantes que a gente consegue com o óleo de panela e através da ajuda de um agrônomo, né? O que nós também temos na SBEC, para poder nos indicar para essa mãe, para essa paciente, né? Para essa pessoa adulta, qual a espécie da planta mais se adequa à sua necessidade. Conforme a receita médica, a gente tem ali um limite, né, de concentração. Então, o óleo de panela também tem como buscar esse limite de concentração, 5%, 10%, né? O que facilita muito a vida das mães. É um processo um pouquinho complicado? Não é. É demorado? Sim, um pouquinho demorado, né? Às vezes a mãe precisa ali, ou a paciente, eu falo mãe, mulher, né? Mas eu tenho que falar também as pacientes adultas que usam, que não são, o uso não é para os seus filhos, né? Para elas próprias. Então elas ficam ali mexendo aquela panela de arroz elétrica por mais de 1 hora, para tirar todo o álcool de cereais, né? Para que o produto fique realmente concentrado e que tenha o efeito esperado. Então essas mulheres, na maioria das vezes, elas são deixadas com seus filhos doentes, né, em abandono, por seus maridos, seus companheiros, que não querem o compromisso de cuidar de uma criança doente, ou o compromisso mesmo de ajudar aquela companheira quando ela fica doente. Às vezes, aqui, para o homem, essa carga é muito pesada, né? A força que a mulher tem não se compara com a força de um homem. E eu digo a força mental. Porque na força física sabemos que o homem muitas vezes é superior. Mas a força mental da mulher em criar seus filhos, né? Doentes, com necessidades especiais que precisam. Oi, Aki, tá me ouvindo?
Perfeitamente, perfeitamente. Eu estou deixando falar porque está muito emocionante. Eu só ia fazer um adendo, porque é muito interessante que esses saberes que foram sujeitados, abandonados, né, subalternizados, né, por essa visão oficial, essa visão que, como falou um colega ali no YouTube, é etnocêntrica, né, epistemocêntrica, ou seja, um conhecimento feito por homens brancos e que sujeitou uma série de sujeitos históricos que foram fundamentais. E as mulheres, desses todos os sujeitos, né, as mulheres são, né, a maior quantidade, os mais perenes, ou seja, o tipo de violência, e não só o tipo de violência que ocorre sobre elas, né, estrutural, né, no sentido justamente de serem abandonadas diante de um problema do filho, e alguns casos que nós vimos aqui em Ponta Grossa, exatamente isso, né, mas também é porque, em certa medida, foram essas pessoas que mantiveram a tradição, que diante da preocupação real, concreta, de ter ali a demanda que ouviu de não sei de quem, que começam o cultivo, né, e também não só, obviamente, as mulheres, mas também as populações periferizadas, marginalizadas, que mantiveram cultura. Então, como é que você vê essa questão, que no caso da pandemia ficou muito evidente, né, Bianca, que é a importância da mulher na sociedade brasileira e a desvalorização dela, principalmente das mulheres negras, que são as principais cuidadoras. E como, no mínimo que nós, né, homens brancos, né, no meu caso, temos que fazer diante disso é gritar, ulular, né, por aí, a importância, né, de manter essas guerreiras e dar voz, espaço, porque, de fato, elas são as verdadeiras focos de resistência. E desses casos que você vivencia, como é que tem sido isso? O medo das mães em relação aos maridos, né? Tem muito disso, assim, como é que elas resistem? Como é que tem sido essas experiências? Com certeza. Existem mulheres que, inclusive, não contam para os seus maridos que estão cultivando, né, no pátio da sua residência, já que o marido não gosta muito da jardinagem, não é adepto ao cultivo de flores, como a maioria das mulheres, né, ou as hortaliças, os temperos. Então, o homem nem vai naquela parte ali da residência analisar o que está crescendo. E as mulheres misturam a semente da maconha no meio dos seus temperos, para que os maridos não saibam que elas estão cultivando para fazer um remédio e tratar as suas dores. Tamanho é o medo que elas têm, ainda têm, de serem abandonadas. A própria sorte com uma doença, uma enfermidade que impossibilita, né, essas mulheres para a vida e para o trabalho. Então, aqui, a gente tem que fazer um trabalho muito educacional em cima disso. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, a Justiça, o Tribunal de Justiça, fez uma caminhada de homens a favor do direito das mulheres, né? Foi um ato voltado à Lei Maria da Penha e teve bastante participação, sabes, que os homens aderiram, e eu acho que a partir desses movimentos é que eles vão começar a se dar conta, além daqueles movimentos chamados medidas protetivas, né? Que com essas eles se assustam e passam a respeitar, né, muitas vezes. Então, acredito que também a parte educacional, além da parte punitiva. Quanto mais trabalharmos nessas lutas das mulheres e nesse empoderamento das mulheres, né, mostrar para elas que mesmo que elas não estejam acompanhadas desses maridos, desses companheiros, elas têm uma rede de apoio capaz de sustentá-las durante um período de dificuldade. Assim como a SBEC é uma rede de apoio capaz de ajudar essas pacientes mulheres no projeto Mães e Mulheres Jardineiras. Com o plantio, né, a gente faz o habeas corpus, e também essas mulheres recebem o atendimento médico, tudo de forma gratuita, né? A gente tem também na SBEC o agrônomo, que é ele que vai dizer quantas plantas, fazer uma análise de quanto de óleo ela tem receita, quanto de óleo a paciente precisa, ou a filha dela precisa, e quantas plantas ela vai precisar cultivar. Aí, entrando nessa parte do quantas plantas ela vai precisar cultivar, eu preciso aqui fazer um comentário a respeito do PL 514 de 2017, tá? Porque esse PL é muito importante mesmo. Ele altera o artigo 28 de uma forma especial. Hoje, as mulheres jardineiras não podem se basear no artigo 28, porque o artigo 28 fala em pequenas quantidades.
e para fazer o óleo a gente não pode usar pequenas quantidades. No STF, a gente tem o recurso extraordinário em tramitação, 635, 659, né? Onde nós já temos ali 3 votos, né? O Gilmar Mendes e o Barroso favorável, e o Fachin jogando a bomba para o Legislativo, né? E aí eu digo, jogando para o 514 do Senado, para o projeto de lei, esse recurso extraordinário do STF, ele vem a limitar a posse, para considerar consumo pessoal, em 25 gramas, tá? 25 gramas para fazer óleo é pouca quantidade. 25 gramas não contempla uma planta inteira em floração, né? A não ser, claro, que você esteja muito no início do cultivo, você não saiba cultivar muito bem, aí ela vai dar em média ali isso, né? 30 gramas cada planta. Mas se você já tiver experiente, essa sua planta pode chegar a 60, 70 gramas de produção. E com isso você vai estar inserido no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2º, com pena de 5 a 15 anos de prisão. Doutora Bianca? Eu vejo assim que realmente essa questão da cannabis ela é muito interessante porque ela tem um aspecto muito interseccional, né? Ela mistura, por exemplo, né, uma série de violências estruturais, de desigualdades, mas que a gente consegue notar a partir do judiciário e das políticas públicas em geral, esse ranço, né, que nós chamamos aí de racista, dessa ignorância, desse obscurantismo, que nós, muitas vezes, advogados, diante do fato concreto, das demandas concretas das vidas, né, das pessoas, que nós temos que buscar uma luta, uma causa jurídica suficiente para salvaguardá-las, encontramos, muitas vezes, no próprio judiciário, que deveria ser um espaço de reflexão, né, entraves absurdos, como, por exemplo, desde flagrantes de pessoas que são presas e pesa-se o pé inteiro, o vaso inteiro, assim, com terra e tudo, né, para dizer que havia tantos quilos, e também essa ignorância absoluta sobre quanto tempo leva um pé de maconha, o que significa, quais são as etapas, e eu acho que esse é um problema que nós enfrentamos em várias associações.